Então, hoje nós vamos falar sobre o perispírito, segundo estudo sobre o perispírito. Na semana passada, a Andrea falou sobre os centros de força e as bem-aventuranças. E hoje vamos, então, dar uma visão geral do perispírito. Acho que realmente o estudo do perispírito, precisaria dias. Não é um estudo para ser feito em 1 hora, porque é um estudo necessário e profundo para cada um de nós, complexo. O nosso corpo espiritual ainda também é desconhecido, tanto de nós espíritas quanto da ciência nem se fala, não? Então, eu gosto muito desse livro do Zalmino Zimmermann, chamado Perispírito. É uma das obras que eu pesquiso sempre, e usamos também a obra de André Luiz, Dr. José André e outros. Então, vamos começar pelo básico, que todos nós já sabemos, que nós somos essa trindade, né? Nós somos espírito, perispírito e corpo. Para podermos definir o que é esse perispírito, nós precisamos entender o que é o espírito. Quer dizer, como Kardec diz lá na pergunta 76, que eu repeti nesse slide, o espírito são os seres inteligentes da criação. Então, nós somos espíritos, mas para que nós, ou como diz em outra parte do Livro dos Espíritos, o que é o espírito, ele diz a centelha divina. Então, nós como espírito somos energia pensante, somos um ser inteligente, ou uma energia inteligente. Então, para se manifestar na matéria, nós precisamos uma energia intermediária, digamos assim. E essa intermediária que Kardec define como perispírito, como todos nós sabemos, baseado numa figura comparativa, por exemplo, com um pêssego, né? O carocinho do pêssego, envolvendo o pêssego, tem o periderma, envolvendo e depois a casca. Então, o perispírito seria esse periderma, esse que envolve o cerne de nós, que é o espírito. E aí ele diz no Livro dos Espíritos que, envolvendo o espírito, existe uma substância vaporosa para os nossos olhos, né? Mas ainda bastante grosseira, vaporosa, que pode elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Isso é a noção que se tinha naquela época de um fluido, comparando com o fluido, por exemplo, com um gás, com um vapor de água. Então, eles dão essa ideia a Kardec, os espíritos, né? Então, compreendendo que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E importante para nós, nesse estudo do perispírito, para nós dentro da casa espírita também, que todos os fenômenos mediúnicos são através do perispírito, tanto os de efeito físico quanto os de efeitos intelectuais. Segundo, a nossa saúde depende também do nosso perispírito, como a Andrea falou, quando ela explica, a semana passada, os chakras, os centros de força, a interação do nosso corpo com esses centros de força. Os centros de força estão no duplo etérico, mas eles também estão no corpo mental, de uma outra forma, né? Então, a pergunta primeira é de onde é que vem esse espírito, esse perispírito. O nosso corpo, nós sabemos, o nosso corpo criado de moléculas desse mundo material. O espírito criado por Deus, energia inteligente, centelha divina, quer dizer, algo que vem do próprio Deus. Mas esse perispírito também vem de Deus. Ele vem do princípio material, desse fluido universal que Deus cria, retirado desse princípio material. Quando ele cria o princípio inteligente, ele cria o princípio material,
E desse princípio material, então, se deriva o fluido universal de cada globo, de cada universo, de cada globo, digamos, de cada planeta, podemos dizer, porque quando Kardec fala em Júpiter, ele faz a diferença de Júpiter e do terrestre e da Terra, e diz que em Júpiter os seres encarnados teriam um outro tipo de perispírito, um outro tipo de envoltório que liga esse espírito ao corpo que ele vai ter nesse outro planeta. Então, a origem do nosso perispírito, e aí a importância, é sabermos que ele vem do fluido universal. E o fluido universal, em cada globo, em cada planeta, digamos assim, ele seria diferente. É claro que há, provavelmente, planetas que têm o mesmo, a mesma organização da Terra, as mesmas bases materiais da Terra, então o perispírito desses espíritos que encarnam em um planeta semelhante à Terra, provavelmente seria semelhante ao nosso, mas em outros casos não. Eu estou usando a palavra globo como sinônimo de planeta, mas cada vez que eu falo isso, eu fico em dúvida, porque cada globo pode ser um sistema solar, não sabemos. No nosso sistema solar existem planetas de diversos estágios, né? Marte muito seco, Júpiter muito vaporoso, Saturno cheio de anéis, mas também muito vapor, muita energia diferente, a Terra. Então, provavelmente os espíritos estavam pensando em globo como planeta, comparando com o nosso sistema solar. Então, em cada vez que o espírito encarna em um planeta diferente, de um globo diferente, ele teria que mudar essa roupa, mudar esse envoltório que ele usa para se comunicar com o corpo. Então, também mudaria a roupa, né? É como mudar a roupa de baixo, tirar a roupa de cima, tirar o corpo, tirar a roupa de baixo seria tirar o perispírito. Então, ele se transforma, o perispírito. Não, muita gente, quando estuda o perispírito, pergunta, mas ele morre? Não, não morre, não se desintegra, ele muda. Ele continua sendo um fluido energético, mas ele muda a sua constituição intrínseca. A outra pergunta que Kardec é a forma. Então, Kardec fala os espíritos respondem, desculpe, na pergunta 95, que o, a forma do perispírito vai depender do espírito. É claro que quando ele diz isso, tem a forma que o espírito queira, é assim que este aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e pode tomar forma visível mesmo, palpável. Quando ele diz isso, ele está dizendo que vai depender da evolução do espírito, é claro. Então, nessa frase aqui da pergunta 95, ele já define várias propriedades do perispírito. Quer dizer, ele tem uma forma, ele pode ser palpável, não, quer dizer, ele tem uma densidade, ele pode ser plástico, porque ele pode mudar de forma, né? E ali ele pode ser luminoso, mais ou menos luminoso, dependendo também da evolução do espírito. Então, a gente vai ver que os espíritos vão dando a Kardec uma série de informações e que nós vamos apresentar aqui, e o Zalmino Zirman, que nos visitou aqui há muitos anos, 2002, eu acho, ele esteve aqui em Viena, ou talvez até antes, e organizou nesse livro Perispírito de uma forma muito didática. Então, vamos praticamente seguir o Zalmino Zimmermann nessa nossa viagem curta hoje sobre perispírito. Então, quando nós falamos em perispírito, nós temos que pensar que essa é a denominação de Kardec, mas André Luiz já chama de psicossoma. Hernani Guimarães de Andrade, que era engenheiro, eletricista, um grande pesquisador do espiritismo, principalmente do perispírito, do espírito, chamou o perispírito de modelo organizador biológico, pensando no perispírito realmente na função instrumentadora,
nessa função que o perispírito tem, de quando reencarnamos, ele trazer as nossas tendências, ele ser um instrumento de formação do corpo biológico. E como modelo organizador biológico, os cientistas já consideram também o perispírito. Sheldrake também chama o perispírito de modelo organizador biológico, só que ele trata o perispírito, às vezes como aura, às vezes como perispírito, não na profundidade que Kardec trata. O Paulo, nosso famoso Paulo de Castro, de Tarso, desculpe, ele, lá na primeira Epístola aos Coríntios, ele lembra que o perispírito é o corpo espiritual. Então, é o nosso corpo espiritual, é aquilo que nos acompanha depois dessa vida. E ele era conhecido pelas civilizações antigas. Na Grécia, no Egito era chamado de Ka, na Grécia era chamado de Okema, os hebreus eram Nefesh, os hindus, Linga Sharira, Pitágoras chamava de Eidolon, Paracelso era o corpo sidérico e assim por diante. Mas nós costumamos chamá-lo, então, de perispírito. Só que Kardec, quando denomina perispírito, ele não faz muita diferença. A única diferença que ele faz é entre o duplo etérico e o perispírito, mas ele não faz mais nenhuma diferença. Mas, ao estudar o perispírito, nós vamos ver que existem autores que, para estudar, fazem diferenças. O Dr. Jorge André é um deles, André Luiz, como autor espiritual, é outro. Então, nós vamos ver um pouco de cada um também, se der tempo para vermos tudo. E aí, eu fiz essa figura clássica, né, para mostrar que Deus cria os dois princípios, só que deveria estar antes, e isso está escrito na questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, cria um princípio espiritual, cria um princípio material, do espiritual ele cria o espírito, do princípio material, o fluido cósmico universal, de onde vai se criar a matéria e o fluido vital, e o perispírito. Porque no perispírito nós temos muito fluido vital, como André explicou a semana passada, no duplo etérico, é chamado de o corpo vital, né? Uma outra coisa que eu achei interessante trazer é que esse fluido cósmico, ele varia de acordo com o globo onde estamos e com a população daquele globo. Então, ele vai variar desde um fluido muito quintessenso, né? Uma matéria muito quintessenciada, como eles dizem, os espíritos, para um fluido, uma matéria bem densa, como nós temos aqui na Terra. Então, eu vi, a RIE é a Revista Internacional dos Espiritismo, lá em 2002, tinha um artigo em que, agora não me lembro o autor, que eu esqueci de colocar aqui, então ele diz que os nossos espíritos, o nosso fluido, o fluido cósmico, ou a estratosfera do nosso planeta, ela ainda é de fluidos muito densos, porque nós que fazemos essa psicosfera junto com os irmãos espirituais desencarnados, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, a gente vê que a densidade do planeta ainda é muito matéria, muito menos etérea, com poucos espíritos mais iluminados. Então, isso nos coloca já como um planeta de provas e expiações, né? Quando formos subindo como planeta ou como espíritos, vamos nos tornando cada vez mais iluminados, menos densos. Porque o nosso perispírito vai acompanhar essa evolução até o final, mesmo que mudemos de planetas, de universo, sabe-se lá para onde vamos, de constelação, ou mesmo dentro do nosso universo, ou em outro universo, mas
teremos sempre nos acompanhando como espíritos que somos, um revestimento, que é o perispírito, que ao se tornar puro, provavelmente ele é de uma matéria tão quintessenciada que se diz que não existe. Então, a natureza, só para resumir, é retirada do fluido cósmico universal de cada globo. É o mesmo perispírito do encarnado e do desencarnado, e é uma condensação desse fluido cósmico universal em torno do princípio inteligente individualizado. Isso quer dizer que, no momento em que existe um espírito, existe um perispírito, porque ele condensa-se em torno dessa energia inteligente. Esse aqui eu retirei de uma apresentação da FEB, que faz essa distinção espírito, perispírito e corpo, o espírito como um ser indefinido, abstrato, o perispírito como tendo a origem no fluido cósmico universal, de natureza semimaterial, e o corpo também tendo origem no fluido cósmico universal, mas de natureza material, né? De matéria bariônica, como dizemos. Essa é uma outra forma de representar por que se coloca para nós entendermos que nós somos espíritos. O espírito não está lá fora, o espírito está aqui, está conosco. Ele se irradia através do nosso perispírito, da nossa mente, né? Pelo perispírito para o espírito. E esse livro do Dr. Jorge André, que se chama O Enigma da Vida, ele escreve muito bem sobre essa forma de comunicação do espírito com o corpo através do perispírito e da mente. Então, é só para reafirmar as diferenças entre o perispírito, os elementos básicos de um espírito encarnado e de um espírito desencarnado. No plano espiritual, é claro, só temos espírito e perispírito. É uma alma desencarnada. No plano físico, temos os 3 elementos, o corpo, o perispírito e o espírito, como já vimos. Eu gosto também dessa representação, porque ela mostra as camadas, as diferenças, né? E mostra aqui também que, ao redor, junto com o perispírito, existe esse fluido vital. Também é uma figura da Revista Internacional do Espiritismo. Então, o que nós nos propomos é trazer um pouco dessa estrutura do perispírito, e essa figura do Dr. Jorge André, mas eu consegui ela um pouco melhor. Vocês, quem me conhece, sabe que eu sou bastante fã do Dr. Jorge André. Ele com essa figura, ele explica os fluxos energéticos, quer dizer, os vários campos vibratórios que constituem o nosso perispírito. Então, vejamos que para o Dr. Jorge André, ele é psiquiatra, médico, né? Psiquiatra, nessa vida foi, e ele distingue bem o corpo físico, depois o duplo etéreo, o perispírito iniciando, onde estão as emoções, o instinto, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, a intuição, quando se fala em pensamento, o corpo mental, como fala André Luiz, e depois o inconsciente, o inconsciente o subconsciente, o inconsciente passado e o inconsciente puro, que é praticamente o espírito. E ele, quando ele estuda essas forças da alma, ele fala em 3 grandes forças: o pensamento, a vontade e o sentimento. Então, o pensamento se reflete na inteligência espiritual, na intuição, no caráter, as virtudes
os valores, né? A vontade que vai estabelecer os hábitos e o sentimento que vai estabelecer a afetividade. Eu acho que eu botei uma outra figura aqui. Peraí. Aqui, acho que essa fica melhor, né? De ver. Essa que eu tirei do livro, ele escreve na revista Presença Espírita, lá do Divaldo, e na revista Presença Espírita, em 2000 e algo, é que ele publicou aquele mais colorido. E agora, ele, de novo, quando estuda as ondas mentais, ele volta de novo para nos lembrar. Eu falei subconsciente, mas é o inconsciente atual, né? E fala de novo dessas forças das forças da alma, como diz. Esse gráfico, para mim, é essencial para nós entendermos quem nós somos, para nós entendermos que quando nós concentramos nas forças do pensamento, nós usamos a nossa inteligência espiritual, a inteligência intelectual, a inteligência emocional, e nós integramos, nós estamos agindo, pensando, sentindo melhor. Então, nós vamos ver que a vontade, que é esse eixo horizontal aqui, vai se usar da inteligência, da razão, da reflexão, para estabelecer hábitos e atitudes, para estabelecer comportamento, que vai formar o caráter, as virtudes e os vícios, os valores de cada um de nós. Mas a ilustração principal aqui é mostrar as diferentes formas de vermos o perispírito e com diferentes, digamos assim, corpos energéticos, né? Lá em Entre a Terra e o Céu, André Luiz diz que o nosso veículo sutil, que é o perispírito, né, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo. Então, ele diz, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Então, aqui, de uma forma muito poética, ele diz que o nosso perispírito, o nosso veículo sutil, que é o perispírito, e assim como o nosso corpo material, né, ele depende exclusivamente dos nossos recursos mentais. São criações mentais que são utilizadas no nosso caminho evolutivo para que nós possamos evoluir e nos transformarmos. E aí eu lembro da transformação de Pedro, da transformação de Paulo, que nós já falamos aqui, e ontem tivemos a palestra da Denise Lino sobre a análise que ela fez sobre Pedro, né, na obra de Amélia Rodrigues, e a gente vê como é possível que numa encarnação peraí, desculpem, eu quero voltar adiante aqui, que numa encarnação Pedro se transformou e Paulo também, de formas diferentes. Então, a nossa vontade, aquela seta principal do Dr. Jorge André, ela é muito importante, porque, como diz também Clarence, ele diz tudo é trabalho da mente. E no espaço e no tempo, quer dizer, ao longo das reencarnações, a valer-se de milhares de formas, se transformando desde o início da nossa evolução como espíritos para se purificar, para se santificar. O que é se santificar para a glória divina? Obedecer às leis divinas, que ainda não conseguimos, não? Então, a gente vê que tudo tem um propósito na vida. Tudo na nossa vida tem um propósito, até o nosso perispírito, a nossa mente, a nossa vontade, está tudo interligado. Nós somos realmente seres holísticos, para mim não falar errado em português, como diz a minha irmã. Então, lá em Evolução de Dois Mundos,
é que André Luiz fala sobre o corpo mental, que eu trouxe aqui uma simplificação. Então, para André Luiz, existe o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental e o espírito. Então, o corpo mental, para André Luiz, é o corpo, o envoltório sutil da mente, que preside a formação do perispírito. Ele também se expande, porque ele, para estruturar e dar sustentação ao perispírito. E essa é a parte imperecível do perispírito, que acompanha o princípio inteligente em qualquer grau de evolução, desde espírito simples, ignorante, até o nível dos puros, que é o que o doutor Jorge Andréa vai distinguir nos seres humanos, na nossa visão aqui de hominídeos já, como o inconsciente, os 3 camadas do inconsciente mais o corpo mental. Mas o perispírito ou o corpo mental de um ser que está transitando nas zonas mais inferiores é muito diferente de um ser que estaria já nas zonas superiores, como eu digo, zonas superiores já adquirindo a inteligência, já saindo do instinto animal, né, como nós estamos. Então, isso tudo tem que ser visto de acordo com a evolução. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele vai fazer essa diferença de perispírito e evolução. Tem alguém que podia pegar o co-host para ficar entrando quem entra, porque eu acho que o Joseph está entrando e saindo, ele deve estar com problema de internet. Posso pedir para quem? Elaine, pode? Posso. Então, é só quando chegar, você é co-host, é só quando chegar o pedido deixar a pessoa entrar. Ok, tá. Obrigada. Então, voltando aqui, o que eu queria reforçar é que o perispírito ele é bem diferente. Nós falamos de perispírito para o homem, mas existe um corpo mental que envolve o espírito já como um animal e já como um vegetal. Não chamamos isso de perispírito, chamamos de outra coisa. Eu fiz aqui é só uma ilustração, que eu acho muito bonita, principalmente essa da esquerda, porque mostra o espírito fazendo uma arte, né? O espírito encarnado, se conectando pelo chakra coronário com a espiritualidade e com os espíritos, vejam bem, o assessorando intuitivamente, mas dentro da sua assessorando com essa interligação de perispírito a perispírito, com alguns benfeitores já mais próximo do seu nível evolutivo e outros muito aquém além do seu nível evolutivo, né? Essa figura é muito bonita. Eu não vou falar sobre o duplo etérico, só fiz um resumo aqui para a gente não esquecer. Eu ainda não consegui colocar a aula da Roberta, mas já estou com ela da Andréa, mas já estou com ela no computador. Então, esse fim de semana, se Deus quiser, eu consigo. E, se Deus quiser, e a minha vontade de conseguir canalizar para isso. Então, o duplo etérico, só como resumo, ele é a estrutura que contém a vitalidade de cada um de nós, ele reveste o perispírito e ele se desintegra com a morte do corpo físico. Não vou passar sobre isso estava na minha apresentação que nós fizemos anos atrás, um seminário sobre o perispírito, né, que durou acho que 3 ou 4 horas. Ou 2, na verdade foram 3 aulas de 2 horas. Então, voltando aqui, nós precisamos, para entender o perispírito, analisar quais são as suas funções.
E poderíamos falar de muito mais funções, mas as básicas são a instrumentadora, que é servir de ligação, a individualizadora, que nos torna indivíduos, espíritos, um indivíduo, o organizador biológico, na hora da reencarnação, principalmente, a sustentadora e a sede dos centros de força, que a Andrea falou na aula passada. Então, vamos ver cada uma delas, muito rapidamente. A instrumentadora, bem clara, né? Ligação entre o espírito e o corpo físico. É bem importante, porque a mediunidade é a função que permite a mediunidade também, a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, em que o perispírito, então, é o transmissor e o receptor das sensações dos seres que estão se comunicando, e do próprio ser. Então, eu, Rejane, o meu perispírito está irradiando no momento em que eu falo para você, e ao mesmo tempo ele também está recebendo a influência dos espíritos que estão aqui me intuindo e a de vocês. Então, o espírito é que quer, é que tem a vontade. Como o doutor Jorge Andréa fala, é o espírito que tem vontade, é o espírito que pensa, é o espírito que sente. Ele transmite através do perispírito para o corpo que vai executar. Então, o perispírito é só um ponto de transmissão, né? Só umas figurinhas. Eu lembrei de falar aqui essa é uma figura que eu achei na internet, mas é boa, porque no momento, por exemplo, da psicografia, o perispírito pode se expander para que haja como que um acoplamento do perispírito daquele espírito comunicante com o do médium, formando uma atmosfera fluídica espiritual comum que permite a psicografia. A psicografia pode ser de vários tipos, tá? Isso aqui é um processo geral, porque quando a psicografia ela é mecânica, ela pode ser diretamente no braço do médium, e ela pode ser semimecânica ou pode ser intuitiva. Então, teríamos que estudar como é essa interação perispírito-perispírito em cada caso da mediunidade. Aqui é um exemplo bem geral. Mente a mente. Já falei sobre o pensamento, né? Que o pensamento é a força da alma, ou como diz Manuel Filomeno de Miranda, é uma energia dinâmica em contínuo movimento. Como energia, então, a vontade é que direciona para esse pensamento, né? E o nosso pensamento, então, se irradia a função instrumentadora. Se ele nasce na mente, como diz André Luiz, ele vai percorrer pela comunicação com o perispírito e do perispírito com o corpo, ele vai percorrer cada célula antes de se irradiar novamente. Então, a gente vê que existe sempre uma comunicação. E mais importante, como diz André Luiz, não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. E aí a importância da vontade e de nós controlarmos o nosso pensamento, porque quando nós giramos em torno de um mesmo pensamento, quando nós temos preocupações, ideias que se cristalizam na nossa mente, nós estamos criando doença ou felicidade. Geralmente essas ideias que se fixam muito são negativas, são perturbações, são preocupações, não nos ajudam. Então, a meditação, a oração, até andar, fazer uma caminhada, libera-nos dessas monoideias, como chamamos, porque a monoideia ela é muito danosa para nós, né? Ela pode criar uma forma de pensamento que vai se cristalizar no nosso perispírito e vai trazer consequências ruins para nós depois, né? A segunda função é individualizadora, quer dizer, o perispírito ele vai apresentar características
peculiares à identificação de cada indivíduo. Então, cada um de nós tem um perispírito diferente, por isso que cada um de nós também vai ter uma irradiação diferente, uma luminosidade diferente e uma aura diferente. Aura não é perispírito, mas uma aura diferente. Então, essa função individualizadora, ela está extremamente relacionada, intimamente relacionada com a nossa história reencarnacional, de reencarnações, com as nossas conquistas evolutivas e também com os nossos problemas, é claro, porque o perispírito carrega essa memória gravada, essa história, essa memória energética. E aqui eu coloquei a palavra desmaterialização, e podemos usar mesmo a desmaterialização, quer dizer, a sutilização, acho que posso falar assim, do perispírito com a evolução. Quanto mais evoluído, mais sutil é o perispírito. Quanto mais inferior, mais grosseiro, quase se aproximando da matéria. Mas lembramos que a destinação de cada um de nós no mundo espiritual vai depender do quê? Do nosso perispírito, da densidade do nosso perispírito. Então, os nossos pensamentos estão criando um perispírito mais denso ou menos denso. As nossas ações na vida estão criando também um perispírito mais denso ou menos denso, que vai nos direcionar para onde estaremos depois desta vida na Terra. Eu copiei isso aqui, não sei se vale a pena ler, porque nós não temos tanto tempo assim, mas é só para mostrar que o que eu estou dizendo vem de uma fonte fidedigna de André Luiz, né? Então, situações kármicas podem impor que, a partir da morfogênese, a estrutura somática, a espelhar condições transitórias do perispírito, mostra aparência, possibilidades fisiológicas ou condições psicológicas, sinalizando uma presença temporária no plano físico que não expressa propriamente a identidade profunda do reencarnante, parcialmente apagada, mas que após a desencarnação, presente as necessárias condições, emergirá inteira, enriquecida pelas experiências vividas. Então, pode ser que nessa vida, por exemplo, algumas das nossas habilidades não surgiram, porque nós estamos aqui fazendo uma outra lição, aprendendo outras coisas que aquela possibilidade não precisava estar, como diz, aparente, ela fica latente. Mas uma vez que chegamos no mundo espiritual e nos equilibramos, ela vai emergir como característica nossa que já foi adquirida. Então, isso é o caso de que eu li um livro do Hermínio Miranda, em que ele conta o caso de um músico que tocava piano muito bem, mas nessa encarnação dele, ele sabia tocar umas notinhas. Mas quando Hermínio Miranda fazia a regressão dentro do grupo de estudo deles, fazia a regressão com essa pessoa, ele conseguia tocar magistralmente. E aí o guia espiritual explica para eles porque eles perguntam como pode acontecer isso, é um espírito que está se manifestando, e o guia espiritual diz, não, não é um espírito se manifestando, ele já adquiriu ele sabe tocar, ele é um virtuoso no piano, mas ele muitas vezes ele fez mau uso dessa virtude e agora nessa encarnação ele não vai usar essa virtude para ver se ele consegue tirar o orgulho e ser um pouco mais humilde, e explica as características daquela pessoa. Então a gente vai ver que pode ser que alguns de nós, eu por exemplo, adoraria saber fazer crochê, mas não consigo, minhas mãos não dão 2 nós no crochê. E quem sabe, em outra vida, eu vou saber fazer bem um crochê. Brincadeira, né? A outra função organizadora, ela é, então, um molde, é o modelo organizador biológico, né? Que vai determinar as nossas linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico, adequadas para as vivências que nós precisamos nesta vida.
Então, é claro que a função organizadora e conservadora, ela tem que preservar os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. É o exemplo desse jovem pianista. Também no corpo físico, como um modelo organizador biológico. Podemos ter tendência a ter uma doença cardíaca, porque em algum momento danificamos essa área, em alguma reencarnação passada danificamos essa área do coração, mas ela pode não se manifestar. Ou, como disse um espírito para Divaldo Franco, do José Gonçalves, eu acho que é o espírito, que quando pediu para ele visitar os leprosos, né? O que ele faz? Ele diz, você pode ir lá ou ir para lá. Quer dizer, Divaldo tinha no seu impresso no seu perispírito uma tendência à lepra se não tomasse certas precauções. Que precauções são essas? Não se mantivesse no caminho do bem, não cumprisse a missão que ele havia prometido de cumprir nessa vida. Assim, existem outras provas que são mandatórias, mas algumas não são. Algumas podem ser, como Joana nos diz, a cada bem que eu faço, compensa um mal que eu já fiz. Então, algumas podem ser compensadas por nós fazermos o bem. Esse exemplo é o exemplo do Segismundo, né? Então, ele também mostra essa função organizadora, de um modelo organizador biológico, tanto no processo de magnetização do corpo perispiritual do Segismundo, que é descrito lá no Missionário da Luz, acho que é Missionário da Luz. E também quando ele é recebido como uma criança, então ele já não era mais com o corpo adulto, ele já estava com o corpo infantil. São todas as propriedades do perispírito que estão aí, refletidas, né? Muitas delas. E aqui é a ajuda dos consultores espirituais para reduzir a forma do Segismundo e ajustá-la no útero materno. Então, a reencarnação é um processo belíssimo, misterioso, belíssimo, onde concorrem espíritos elevados que nos ajudam nesse processo. Nem todos conseguem fazer. Se vocês lerem um livro de Francisco de Assis, Psicografia de Nunes Maia, ele conta como foi a encarnação de Francisco, bem diferente. Ele estava lúcido até quase o momento de encarnar, porque já era um espírito muito superior, né? E aqui, essas duas figuras mostram como o doutor Hernani Guimarães de Andrade, como ele vê esses corpos energéticos, não quer dizer que é o feto, sim, mas também, né? Se pode ver como um processo de reencarnação na Terra e os corpos se refazendo a cada encarnação. Na verdade, o doutor Hernani Guimarães de Andrade, ele faz uma teoria psi, né? A teoria do espírito, que é bastante interessante. E nessa teoria, então, ele explica também o perispírito. E a última função é a função sustentadora, quer dizer, aquela que garante a vitalidade do nosso corpo físico durante o tempo previsto. Então, é isso que está no duplo etérico, desculpem, que dá essa função de sustentação do perispírito. Mas é a mente, novamente, que transfere para o perispírito a energia, do perispírito para o corpo físico, a energia vital. Então, sustentando esse corpo físico, como a Andrea falou na aula passada, quando ela falou das rotações do chakra coronário e de cada um dos chakras, né? Rodando de um lado absorve, de outro emite. Quantos mistérios nós ainda temos para descobrir, né? Sobre o perispírito.
E aí nós poderíamos falar sobre as propriedades do perispírito, a plasticidade, quer dizer, ele é como um molde, vamos pensar numa argila. A argila a gente pega e faz um molde, né? Podemos fazer um vaso, um animal, o que nós quisermos. Então, o perispírito ele tem essa propriedade de plasticidade, quer dizer, se molda. Agora, se molda como? Pela ação mental do espírito. Então, o espírito mais adiantado pode moldar o seu perispírito de uma forma mais refinada, digamos assim, do que um espírito inferior. A expansibilidade, quer dizer, ele se expande, se contrai, se expande quando estamos em meditação, se expande quando o nosso guia protetor, ele expande o seu perispírito para poder nos ajudar durante os processos da mediunidade. A irradiação, ele se irradia. Podemos falar em radiação e luminosidade, né? Mas a irradiação, vamos ver, acho que eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, a plasticidade, né? Que é responsável por todas as alterações morfológicas, e o exemplo que eu acho muito bom, um espírito que, por exemplo, é paralítico nessa vida, ele, quando sai do corpo, seja em sonho, em visitas espirituais, ele pode caminhar, porque o espírito tem essa plasticidade. O corpo não pode fazer a função de caminhar, mas o espírito sim, assim como um cego provavelmente pode ver com o perispírito quando ele se ausenta do corpo, dependendo da sua evolução, é claro, né? E aqui tem aquela pergunta que todo mundo sempre faz sobre os ovoides, porque os ovoides, eles são uma transformação do perispírito. São seres que, através de sentimentos, de pensamentos, de comportamentos tão negativos, eles tiveram essa monoideia, né? Então eles acabaram regredindo até o corpo mental. Então, eles vão regredindo, quase que perdendo a forma do perispírito, esquecendo-se dessa forma. E André Luiz, no livro Libertação, ele traz o exemplo dos ovoides, e em Evolução em Dois Mundos ele fala em ovoides e fala na evolução também. Então, os ovoides, como são seres, por exemplo, que estavam, no exemplo que ele dá em Libertação, ela havia abortado, né? Então eles estavam seres que estavam desesperados há muito tempo, com muita raiva, com muita revolta. Então eles se tornaram quase que só em torno daquela ideia, uma forma oval, e estavam ligados àquela mulher que eles odiavam, pela ligação de ódio, né? E André Luiz diz que a recuperação desses seres que esqueceram de si mesmo, porque esqueceram de si mesmo, não sabem mais quem são, é só através da encarnação, e às vezes de várias encarnações falhas, quer dizer, um aborto atrás de outro aborto, para que aos poucos eles consigam formar de novo a forma ao perispírito, usar a plasticidade e estruturar uma nova forma. Eu queria lembrar aqui que o perispírito é indestrutível, né? E é a vontade que o modifica. A segunda, a elasticidade, já falamos, também permite desdobramento. A irradiação e a penetrabilidade. A irradiação é muito bonita a gente pensar, porque quando duas pessoas se amam, dois namorados, dois jovens, ou de dois seres de qualquer idade, existe essa irradiação comum, em que eles ficam praticamente com as mesmas energias, com a mesma aura, como se costuma dizer. Então, o corpo espiritual, ele tem essa propriedade de radiação em torno do corpo físico, né? Ele cria esse campo bioenergético que tem
como está escrito aqui, composto por fluidos perispirituais, que são emanação dos nossos pensamentos, da ideoplastias, das nossas ideias, e que vão constituir, então, a aura, que não é parte integrante do perispírito, porque ela é praticamente do duplo etérito, mas ela reflete quem nós somos. A luminosidade é outra coisa, tá? A luminosidade, ela vai com o perispírito, que a gente pode até falar irradiação e luminosidade, mas a irradiação ela é mais material. Também a irradiação e a penetrabilidade, quer dizer, é pelo perispírito que os espíritos conseguem atravessar paredes, né? Qualquer barreira física. Então, não há para o espírito desencarnado, que não tem o corpo material, ele pode atravessar todas as barreiras, assim como a luz atravessa os corpos opacos. Então, estamos sempre acompanhados. Não se pode impor uma prisão ao espírito, porque ele tem essa propriedade de ser penetrável, devido ao perispírito, né, claro. Também absorvente, que é uma propriedade bastante interessante de nós pensarmos, porque quando estamos em ambiente de muito, e outro dia nós falávamos sobre isso lá na Casa Espírita, pelo perispírito assimilamos as energias que estão à nossa volta. Então, pelo perispírito, alguém que tem tendência ao alcoolismo vai absorver o álcool. Alguém que fuma, o perispírito dele é impregnado do fumo, impregnado dos alimentos que comemos também, né? Então, ele tem essa propriedade absorvente, por isso nós precisamos tomar cuidado de onde nós vamos, com quem nós estamos. Como dizem, um tomate podre pode contaminar toda a cesta. E essa porosidade, quer dizer, ele pode ser mais poroso, menos poroso, e essa porosidade, ela é uma propriedade também semelhante à absorvente, né? Estamos usando palavras muito não técnicas, digamos assim, mas ela também, ela permite que se façam as curas, no passe que nós absorvemos as energias espirituais. Se o nosso perispírito está mais propenso, e eu acho que é por isso que eles usam essa palavra de porosidade, nós estamos propensos a absorvermos mais as energias do passe, então nós vamos absorver mais. Tem gente que na hora do passe não quer receber, pode não querer receber de um passista e aí se fecha, o que é totalmente errado, né? Porque dentro da casa espírita, quando estamos dando passe, aquela pessoa que está transmitindo passe, ela tem que estar dando um passe de amor. E se conectando com o mundo espiritual pelo amor, ela está transmitindo amor e para aquele que vai receber, absorver essa energia amorosa e com a energia amorosa absorver os fluidos que são necessários e que são transmitidos pelos espíritos. Então, a gente vê como é importante nós conhecermos o perispírito. E seria muito bom se um dia a ciência pudesse conhecer esse perispírito e revelar o que ele é, né? A outra, a densidade, quer dizer, o perispírito pode ser mais denso ou menos denso. Então, do mesmo modo, o perispírito de alguém que gosta de fumar, quando desencarna, é um perispírito denso. Mas o perispírito de alguém mais elevado é um perispírito mais etéreo, mais luminoso. Porque quanto menor a densidade do perispírito, menor o seu peso específico e maior a sua luminosidade. Isso é bem claro, né? Nós já falamos que a luz é maior quanto maior o seu grau evolutivo. Eu acho que é bem lógico. E a tangibilidade também. Ele pode se fazer visível ou não. Tangível ou visível também está relacionado com a função sustentadora, organizadora, né? Então, em alguns casos, os espíritos se tornam visíveis. Botei aqui esse segundo,
ponto, porque os desencarnados menos evoluídos, eles percebem o perispírito dos seus iguais, mas eles não conseguem perceber o perispírito de alguém mais superior. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais visão ele tem do que acontece. É por isso que a gente compara a nossa evolução com o subir da montanha. Quanto mais subimos a montanha, mais uma visão panorâmica nós temos. E se nós fôssemos usar isso, essa comparação, um espírito mais elevado, ele consegue ver os espíritos menos elevados. É claro que ele também precisa... Tem alguém de microfone ligado. Ele também precisa se adaptar para fazer para enxergar, para ver, e ele pode se adaptar com a ponderabilidade, ficar mais tangível, mais denso e se mostrar também, ou continuar na dele e ficar invisível para os inferiores. Eu tenho uma história que eu já contei, eu acho aqui, vou repetir hoje, que é uma história muito bonita. É a história de ela é prima do meu pai, nós chamamos eles de tio e tia, a Elaine que vai se lembrar, e uma vez, quando eu estava, muitos anos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a casa espírita, que a família de meu pai fundou em Porto Alegre, em 1921, e estava conversando com esse casal. Ela é uma médium fantástica, hoje está com 95 anos, e ele já desencarnou. E ele me contando que quando eles casaram, imagina, né, 75 anos atrás, ou mais, ela só poderia ir na sessão mediúnica acompanhada por ele, pelo marido, né? Claro, mulheres daquela época. Então, ele ia, mas ele não podia entrar, porque ele não acreditava no espiritismo, ele tinha que ficar do lado de fora. Então, muito tempo ele ficou até que ele começou a conhecer melhor o processo, e até que os espíritos daquelas sessões mediúnicas permitiram que ele entrasse na mediúnica. Nessas mediúnicas, eles faziam sessão de materialização. E ele está uma das primeiras que ele participou. Ele disse que estava sentado, botaram a música, que era muito usada na sessão de materialização, para fazer um ambiente, e, de repente, ele disse que ele sentiu uma mão dizer: vamos dançar. A mão pegou na mão dele e saíram dançando. Era o espírito que havia se materializado, e ele diz: eu senti a mão dela, eles chamavam ela de ciganinha, da ciganinha na minha mão. Então o espírito se tornou tangível, tão tangível quanto qualquer um de nós. É essa a propriedade. Fantástica essas experiências mediúnicas, né? O Peixotinho, mostrando aqui, isso da revista Reformador de 2005, setembro de 2005. Peixotinho era um excelente médium de efeitos físicos. Essa figura é clássica, né? A materialização, o ectoplasma saindo pelos orifícios, mostra mais pela boca, e o espírito se materializando, a plasticidade de como ela se mostra, que linda, um lindo rosto. É claro que ela não materializa de corpo inteiro, só uma parte aqui está. O outro é um outro espírito que se materializa, também o rosto bastante identificável. Então, é a plasticidade, do perispírito que vai ali e molda, usando o ectoplasma para se fazer tangível. Então, tem várias propriedades, nós denominamos de uma forma acadêmica, didática, mas elas têm que ser vistas em conjunto, como tudo nos estudos, né? E essa sensibilidade global, né, de perceber sensações, sentimentos, emoções, que não são captadas por órgãos específicos, mas por todo o corpo. Então, a visão, por exemplo, a vidência, ela não é do olhar, ela é captada por todo o perispírito. Quando nós sentimos que o espírito se aproxima, é o nosso perispírito que sente a aproximação de um outro espírito. Não é a nossa mão, a nossa pele. A gente costuma dizer: estou toda arrepiada.
É porque entrou em contato um outro campo energético, um choque energético entre nós, do nosso campo energético, com o corpo energético do outro espírito, né? É essa sensibilidade que todos temos. E a aura, eu já falei um pouco, quer dizer, é essa irradiação luminosa, era uma dúvida que eu tive por anos, ninguém me explicava que a aura não era o perispírito, até que eu vim entender. Então, que é uma irradiação luminosa particular de cada ser, né? Reflete as irradiações do corpo perispiritual, do corpo físico, da identidade eterna, formando um conjunto que chamamos aura. Então, quando ela mistura tudo isso, a aura, mas ela reflete devido ao do pretérito, devido aos chakras, né? Então, ela dá um reflexo de que nós somos naquele momento, porque é um estado físico momentâneo, o pensamento momentâneo, a vontade, o sentimento, as emoções. Eu lembro que na década de 90, minha mãe esteve aqui uma vez, nós fomos numa feira esotérica e tiramos as fotografias com a máquina Kirlian. E hoje não poderia ter mostrado, não achei aqui para trazer. Mas a máquina Kirlian hoje já é usada para fazer até análise de um pouco diferenciada, para fazer análise da saúde, né? Observando as energias do perispírito, do pretérito, e analisando esse campo onde há interrupções do campo energético, indicando que há fugas de energia do pretérito. Então, quem faz isso, quem eu vi, pelo menos com essa máquina, é um russo da Universidade de São Petersburgo, o Dr. Korotkov, e é uma pessoa muito querida e um colega que eu admiro muito. Então, isso eu já falei, e os centros de força acabamos, que a Andrea já falou. Então, acho que eu encerro aqui e deixamos para algumas perguntas. Acho que a anestesia, a Andrea pode falar mais do que eu, mas eu achei interessante colocar isso aqui. Lembrei que que o Zalmino Zimmer fala sobre anestesia local parcial e sugere que existe evidência que ela ocorre não só em função do entorpecimento de área do sistema nervoso, mas também como bloqueio de ação perispirítica a elas correspondente. E, casualmente, o Dr. Jorge André, ele fala também sobre isso e correlaciona com a melatonina. Mas isso é um outro papo, quem sabe o André um dia nos fala mais sobre isso. Era isso que eu tinha para apresentar, eu sei que foi super corrido, mas é mais para dar uma ideia para todos do perispírito, né? Acredito que todos vocês já viram, já ouviram quase tudo isso que eu falei aqui. Uma coisa que eu estou tentando passar e não estou conseguindo, perdi o meu mouse. Stop share. Eu não estou conseguindo agora. Então, porque eu queria mostrar, eu achei esse livro aqui, uma antologia do perispírito, mas não achei ele tão bom quanto o do Zalmino Zimmermann, e outra leitura que eu recomendo para vocês, ó, Da Alma ao Corpo Físico, do Décio. E você vê, o Décio desmembra não só o perispírito, mas todas as iterações, desde de todas essas camadas do perispírito e com todos os seus desmembramentos, falando em reencarnação, morte, desencarnação e etc. E o outro livro que eu gosto, e a gente vai vendo que o espiritismo é estudo mesmo, nós não vai ser em um ano, em uma aula, em 2 aulas, é esse, né? Que é uma outra visão. E esse livro é maravilhoso, Do Outro Lado da Matéria, do Dr. Jorge André dos Santos, O Enigma da Vida. É o último livro publicado por ele. Acho que já foi organizado praticamente pouco antes dele desencarnar. Então, abro para comentários.
considerações. Pode falar, Osmarina. Eu tenho uma pergunta, Regiane, que você falou aqui, a aura não é o perispírito, né? Aí eu não entendi, a aura é o duplo etéreo ou não é? Não, Me é que explica não isso é que aí. a aula não é o perispírito, é que ela é uma fotografia momentânea, mas a Isso. aura ela reflete por causa do duplo etérito, onde estão os chakras. Eu acho que assim Isso. que eu entendo. A Aham. Andrea pode me contradizer ou não, porque Porque até agora eu aprendi que para o mim, duplo etéreo é nos a aura. estudos eu entendo a aura como não sendo o perispírito. O perispírito ele é Sim, muito mas maior do que a seria aura. uma parte A do aura perispírito. ela fica praticamente restrita. O perispírito ele se expande. A gente diz às Isso. vezes que está vendo a aura, por exemplo, quem consegue ver a aura, toca em Divaldo Franco em um certo momento e vai ver que se expande. É o Isso. perispírito que se expande ou é a aura? É a aura. O perispírito também está se expandindo. Mas será que nós estamos vendo todo o perispírito? Não, porque o perispírito, segundo Kardec, ele é composto do corpo mental e a aura não vê o corpo mental, por Uhum. exemplo. Mas o duplo etéreo Assim que eu explico. é a aura ou é uma parte do duplo etéreo? Não, a aura é uma Não. irradiação. O duplo Isso, etérito é mas um essa ponto. radiação vem então da onde? Do perispírito ou do duplo etérito? Vamos voltar para Vamos, uma por favor. figurinha? Vamos voltar para uma figurinha. Acho que eu consigo voltar para uma figurinha. Essa figurinha já ajuda. Isso, para Kardec, o perispírito ele começa no corpo espiritual e no corpo mental. Opa, opa. Vamos ver outra figurinha. Vamos ver outra figurinha. É a mesma. É de evolução em dois mundos. André Luiz, ele chama o perispírito, o corpo mental está fora do perispírito, né? E o do pretérito. Então, nesse sentido, a aura pegaria uma parte do perispírito. Uma parte. Mas não o corpo mental. Obrigada. Então, agora ficou claro. Uma parte. Eu sempre fico em dúvida e eu acho que precisam mais estudos sobre isso. De minha parte, da parte dos físicos, dos biólogos, com pessoas, dos neurologistas, um estudo interdisciplinar com médiums. A Barbara Brennan, quando ela apresenta os corpos, os diferentes corpos, como ela apresenta energético, ela caracteriza o duplo etérico dessa forma, como tendo 2 centímetros. Então, é claro que a nossa aura não pode ser o duplo etérico, né? Mas aí ela apresenta vários corpos energéticos. Kardec fala em perispírito e duplo etérico, não fala em outro. André Luiz fala em perispírito, corpo mental, não, psicossoma, corpo mental, do pretérito. Então, para mim, ficam algumas perguntas. Até o que realmente a aura representa. Com certeza não representa o corpo mental. Se ele é o invólucro da alma, teria que se refletiria no perispírito, que refletiria também a alma e o... Eu sempre tenho dúvidas sobre isso. Andréa, você puder esclarecer, podemos voltar a esse assunto. Não é realmente difícil mesmo. Eu já tentei olhar nas obras de Kardec, de André Luiz, até no livro Mãos de Luz também,
mas surge sempre essa dúvida. Mas aqui, voltando no Zimmermann, que é a Bíblia, né, do perispírito, ele fala assim, eu vou ler o que ele escreve sobre a aura. A aura humana, psicosfera ou fotosfera psíquica, termos criados por André Luiz, ou fotosfera humana, empregada por Leon Denis, é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética. Isso é na página que é acompanhar 214 do meu livro. De qual livro, André? Do Zimmermann. Do Zimmermann, 114. 214. 214. Ah, é. Quando ele fala na aura, isso mesmo. Então é ele a fala dessa fotosfera natureza. psíquica. Isso é mesmo. isso que tu está falando, da natureza eletromagnética. Então, por isso das questões das luzes, né? Das cores. E lembra quando a gente estuda as ondas eletromagnéticas, que cada cor tem uma frequência específica. A violeta é que tem a maior frequência. Então, de acordo com o nosso estado emocional, como a Regiane estava falando, vai modificando essas frequências de cores. E isso pode, de acordo com, com as propriedades do teu perispírito, pode expandir ou não essas cores e essa aura. Parece que teve um estudo na NASA que estudaram a aura de Chico Xavier e chegava a 10 metros de extensão. Então, eu me enrolei no explicar. Desculpa, eu me enrolei no explicar. Tem razão. É o estado físico, o pensamento, a vontade, os sentimentos, as emoções momentâneas. Então, ele fala ali, ó, que reflete, espelha, pois, o ser integral, alma, perispírito, duplo etérico e corpo. E no desencarnado, reflete a alma e o seu perispírito. Então, ele reflete todos os nossos corpos. A aura reflete o nosso estado dos nossos corpos. Está descrito aqui, acho que é bem o que tu falou. Então, tem razão. Então, refletiria até o corpo mental. Obrigado. Regiane, eu entendo isso também, que os corpos se interpenetram. Então, o corpo mental, se você tem uma aura, vai depender do estado em que está o seu corpo, o seu estado emocional, e isso vem da mente, do pensamento, de como você vai estar, como está orbitando o seu pensamento, de forma negativa ou positiva, você está alegre ou triste, e isso vem da mente. Então, os corpos se interpenetram e, daí, naquele momento, vai ser refletida a sua aura. É isso que eu entendo. Muito interpenetração do corpo. Está ótimo. Joseph. Olá, um momentinho. Sim, eu escutando esse pensamento, essa conversa, como Andrea falou, que a aura do Chico Xavier era 10 metros ou mais ainda, que Givaldo fala, né? E nossa não chega às vezes 2 centímetros, então tem algo a ver também com a evolução moral do espírito, né? Da sua evolução intelecto-moral que ele atingiu. Então, isso que se reflete nessas ondas eletromagnéticas que nós irradiamos como nossa apresentação do nosso estado, né? Eu concordo com vocês, é o que está escrito. Eu vou explicar por que eu sempre tenho dúvida, para talvez vocês entendam, porque eu, às vezes, sou complicada mesmo. É que quando eu penso no corpo mental e nesse envoltório sutil mais do espírito, eu entendo que ele não é só forças eletromagnéticas. E aí, na minha cabeça, sempre vem essa dúvida. E eu peço desculpas de eu ter colocado isso, mas na minha cabeça sempre vem a dúvida. E eu não consigo entender que a aura é só, mas agora vou entender que é só, vou admitir que é isso que se conhece hoje em dia.
que a É aura... isso que eu ia te dizer, Jane. Essa tua Exatamente. intuição é porque tem mais coisas, mas a gente ainda não tem a Ainda não capacidade de conhece, mas entendimento. eu tenho sempre me vem, quando eu vou explicar a aura, eu vou pensar na aura, me vem isso porque como o pensamento pode se refletir, na aura ele se modifica em força eletromagnética, mas o pensamento não é força eletromagnética. Ele se modifica para ele poder ser transmitido. Ele é resultado do princípio inteligente que se transforma. Então, desculpem, eu acho que às vezes eu passo dos limites. Pronto, vamos Não, não tem desculpa. Isso aí não precisa desculpar. Isso aí é questão que está na tua intuição. É a questão tua de olhar de forma sistemática, né? Para a gente poder entender. Mas às vezes a gente não tem as respostas ainda. Mas não dá, porque se o professor vai colocar dúvida no aluno, o aluno não entende nada. Mas eu só estou explicando. Eu tentei achar esse estudo. Mas, talvez... Rejane, se a gente não tiver dúvida, a gente não tem discussão. Não sabe nada, né? Se não tiver dúvida, a gente não troca. Então, vira dogma, vira uma coisa, a Rejane falou, pronto, acabou. Exato. E é bom que tenhamos dúvidas. Claro, claro. Né? Eu na minha simplicidade ali, na hora que você estava falando de aura, eu falei, vai ver que é por isso que alguém às vezes diz assim, nossa, sua aura hoje está vibrando de uma cor assim mais carregada, ou mais, enfim, as pessoas usam às vezes um linguajar que não, nessa subdivisão que a gente entende dos chakras, mas quantos de nós, às vezes, já ouvimos alguém dizer, nossa, sua energia, sua aura tá assim, pesada, né? tá pesada, né? E é verdade o que vocês falam, meninas, assim, o quanto a gente tem para estudar. Então, a dúvida faz parte do estudo. Se não fosse dúvida, a gente não teria nada, né? Porque foi a partir de dúvidas que a gente começou será que é isso? Será que é aquilo? Ah, não, é aquilo mesmo. Ah, então aquilo daqui confirma aquilo dali, mas aquilo daqui desconfirma aquilo dali. E é na dúvida que a gente se constrói. A dúvida não é algo ruim, não, é construtivo. Né? É que apesar de nós termos compêndios sobre o perispírito, ele ainda é uma incógnita. Pois é, mas a tua intuição é uma comunicação aí, é um acesso, né, Andréia, que talvez a gente ainda não alcança, mas que você já consegue alcançar até pelo teu conhecimento de uma pessoa da área, né? Você está juntando dois conhecimentos, da física e o conhecimento espírita, né? Então fica fácil para você traduzir isso, o sentido para você é muito fácil. É fácil o sentido disso para você, então tá tranquilo, não tem erro nenhum, não. A gente está cheio de dúvida. Não, a gente mas vamos adiante. A gente está aqui para debater, né, Rejane? Então, não, acho que isso tá aí correto. Você colocando essas proposições suas nos faz refletir também, pensar não, de uma eu só expliquei forma, o meu pensamento, mas está correto. Temos que seguir o que hoje se sabe. Está bem claro aqui, reflete não só a sua realidade evolutiva, o padrão psíquico, como a situação emocional e o estado físico do momento. Do momento. Vê bem, do momento. Interessante que eu já tentei procurar, não sei se tu já também, sobre esse estudo da NASA e não encontrei nada que o cientista da NASA estudou, talvez o Joseph saiba, e o Divaldo fala nisso, né, que teriam 10 metros. Como ele estudou essa aura do Chico Xavier, eu não achei nenhuma publicação sobre isso. Talvez se tu conseguir com alguém, para a gente poder entender. Vamos perguntar a Divaldo antes que ele vá embora. Eu tentei procurar o estudo Joseph no tem uma PubMed. excelente memória. Você vai lembrar, Joseph. Eu só me lembro que ele se refere de aura de 30 metros, uma vez que falou na Suíça sobre isso. Então... Eu vi 10 metros em algum lugar. Eu ouvi 15. 15? Eu ouvi 15. Eu acho que é um dos livros do Chico. Tem um Por isso site que era importante. Está falando em 10 metros. A NASA, Chico Xavier teria aula de 10 metros. Você achou, que é esse Elaine? site que eu encontrei.
Bota lá É, no Esse eu um, achei. é um site, eu não sei se não Esse conheço. é o mesmo É que eu achei. luzepaz.org. Ah. Tá? Fala justamente sobre isso e diz que foi feita uma pesquisa em 78, Paul Heidel, sei lá o nome, que pesquisou sobre os dons mediúnicos dos chicos durante 6 dias. E ele conseguiu verificar que a aura tinha uma certa irradiação em torno de 10 metros. Eu até procurei esse nome, eu coloquei nas pesquisas de Medline, pesquisa de artigo, e não encontrei. Talvez não tenha sido publicado, mas talvez em alguma revista da NASA, sim. Tá aqui, NASA estudou a aura de Chico Xavier. No raio de 10 metros. Jornal O Triângulo, 1978. É isso? Não é Eu bem queria isso, algo mas mais é científico. por aí. Já li, já achei. Cientista Paul Hild, da NASA. Já vou atrás. Eu queria algo mais científico mesmo, tentar ver da origem. Viu o que a dúvida criou? E Aí, ali, ó, e você foi nesse atrás. site, esse site fala sobre a diferença entre perispírito, aura e duplo etéreo também. Mas eu não sei se esse site é fidedigno, né? A gente tem que Então, cuidar os blogs e o site. porque hoje em dia tudo é publicável. E só para curiosidade, Rejane, sabe onde é que viveu e nasceu Zalmiro Zimmermann? Em Porto Alegre, na Rua Esperança. Não diga. Onde nós nascemos. Nossa Senhora. Ele ficou muito meu amigo quando veio aqui. É uma pessoa excelente, ele. Lembra, Ilza? Ele tinha as irmãs deles que frequentavam o centro espírita lá do tio Pedro. Quem diria? As coincidências da vida. E eu gostei de ver, você botou do meu avô, o Peixotinho é o pai do meu pai. Adorei ver as fotos. Zalmiro Zimmermann fez realmente um estudo, ele era juiz, né? Juiz. Juiz. E ele, quando veio aqui, ele não tinha lançado, ainda estava lançando o livro. E nos visitou na Casa Espírita, fez palestras, nós passeamos com ele, etc. Foi muito, muito, muito bom. Temos que esperar agora a visita da Andréa. Eu vou, hein? Então, eu anotei aqui e parece que tem realmente um Paul R. Hill, que trabalhou na Space Shuttle Mission Control Center. Seria legal a gente olhar com muito carinho isso. Olhar com muito carinho. E tentar achar a fonte, porque são fontes importantes, senão a gente fica falando sem ter provas. Né? Eu queria perguntar à Ângela, ela falou do Peixotinho. Você é parente do Peixotinho? É meu avô paterno, pai do meu pai. O único não, filho homem é do meu pai, o resto foram todas mulheres, né? Eu conheço então a sua tia. Eu acho que tem muitas. Não, aqui faz as palestras sobre Peixotinho. Todas fazem. Não, todas não, mas é a que mais discorre e tal. Ela está em campos. Alcione. Isso. Alcione, vejo muito, já a conheço, é muito interessante. Ela é muito amiga de uma amiga minha que tirava fotografia. O pai dessa minha amiga fazia parte das fotos que eram tiradas do Peixotinho. Muito engraçado. Muito, muito interessante isso. Eu acho que você quer. Grande médium. Lá de Campos, é família de Campos. Que então vamos encerrando, são 7h30. E a semana que vem temos Andréa. Mas em outubro, final de outubro, temos o nosso convidado, né, Andréa? Em novembro, o Emanuel, né? Essa semana Causa e Efeito, tu convidou
Tem o Schubert, Schubert, convidamos 2 pessoas em novembro, é Hum. o Humberto Schubert, vai nos falar sobre o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Ele é filósofo, né? Neto da Sueli Caldas Schubert. E esse mês temos eu esqueço, eu tenho o livro dele, o Emanuel presidente da Buck. AME, que é o Vai falar doutor. vai falar sobre exame de experiência de quase morte. Isso. Sabe vai o que eu ser queria muito falar, bom. eu queria fazer uma parte aqui, é sobre descenso energético, dito por Divaldo, no livro Autodescobrimento, que é a necessidade, é a gradação dos corpos intermediários por causa da quantidade de energia. Você já deve ter ouvido falar disso. Descenso energético é a gradação da energia até chegar ao corpo. A necessidade de corpos intermediários para suportar a carga energética. No livro do Divaldo, Autodescobrimento da Joana, Obrigada, Cláudia. da Joana de Ângeles. É muito interessante. Depois só coloca a página para nós, Isso. Cláudia, para me dar a semana No que vem vai WhatsApp. ser o livro Autodescobrimento, Isso. que a gente vai usar como referência.